Nesta semana, um irmão que está vindo há poucas semanas aqui, eu acho poucos domingos, está se congregando aqui conosco, me fez uma pergunta. Pastor Jaime, como eu posso ajudar a igreja? É claro que o irmão não estava se referindo à ajuda financeira, né, mas ele estava se referindo a serviço. O que eu posso fazer? Ele foi muito claro quando ele disse, eu não quero ficar apenas como um esquenta-banco. Eu tenho gostado da igreja e quero servir. Eu fiquei muito feliz com aquilo e fiquei pensando, todo crente deve ter a mesma disposição, pois nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros e nós devemos servir uns aos outros. O apóstolo Paulo fala muito sobre cooperação, né, sobre serviço. Por exemplo, em 1 Coríntios 3:9, um texto conhecido, diz, porque somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Veja que todas essas figuras que ele usou, lavoura, edifício e própria cooperação, cooperadores, tem a ver com algo de coletividade, né? É necessário essa união, essa coletividade. Em Efésios 4:16, também Paulo fala de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação em amor. É por isso que Paulo muitas vezes fala sobre alguns crentes, sobre alguns irmãos, chamando-os de meus cooperadores em Cristo Jesus. Como, por exemplo, lá em Romanos capítulo 16, a gente vê ali vários versículos, né, Paulo citando vários nomes. E se nós fôssemos contar todos os nomes que Paulo citou como seus cooperadores, em todas as suas cartas, nós poderíamos chegar até quase 70 nomes. Isso, claro, só os nomes, porque em alguns casos ele cita o nome e a família, né? Então, nossa ideia de hoje, queremos meditar, é que com edificação, aliás, com cooperação, há maior edificação, ou há edificação, baseado em Efésios 4:16. Agora, como bons cooperadores, como podemos ser bons cooperadores neste mundo egoísta, neste mundo individualista? Quando Paulo escreveu aquela sua primeira carta, que eu acabei de citar aqui, 1 Coríntios 3:9, quando ele escreveu essa primeira carta aos Coríntios, havia ali partidos, ou seja, partidarismo, divisão na igreja. E mesmo assim ele diz que nós somos cooperadores. Devíamos trabalhar juntos na obra de Deus. Então, em que podemos cooperar na obra do Senhor? Ou que tipo de cooperadores nós devemos ser? Só para citar alguns nomes, por exemplo, em Romanos, capítulo 16, Paulo cita Febe, né, que muito ajudou, diz que ela serve na igreja de Cencreia, cita Priscila e Áquila, que são como seus cooperadores em Cristo Jesus, que inclusive arriscaram a sua própria vida, a cabeça deles, por causa de Paulo. Cita também alguns nomes mais diferentes, como Epêneto, chama de primícias da Acaia em Cristo, Maria, Andrônico, Júnias, olha, Júnias também, viu, Júnias? Só que esse tem um S no final, que chama de companheiros de prisão, Amplíato, Urbano, Estaques, Apeles, a família de Aristóbulo, Herodião, a família de Narciso, Trifena e Trifosa, olha, nomes aí muito interessantes, se você quer colocar o nome da sua filha aí futuramente. Pérside, Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, Filólogo e Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas. Então ele cita vários nomes e todos ele chama de seus cooperadores. Então eu queria trazer aqui, pelo menos, algumas atitudes ou alguns pontos em que tipo de cooperação podemos dar. Por exemplo, nós podemos começar cooperando na oração. O próprio Paulo, lá em Romanos 15, antes de ele começar a citar os seus cooperadores, ele pede oração. Romanos 15, veja o versículo 30. Diz, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor.
Um grande cooperador de Paulo nas orações, e que é citado por ele lá em Colossenses capítulo 4 e 12, é Epáfras. Veja, ele cita Colossenses 4 e 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Nós podemos dizer, olha, uma coisa que não vai nos custar nada, pelo menos em questões materiais, é orar uns pelos outros. É o mínimo que nós podemos fazer, mas que tem, assim, vamos dizer assim, um resultado maravilhoso, ou seja, é de grande importância. Nós devemos orar uns pelos outros. E é isso que diz o apóstolo, aliás, o autor Tiago, né, na sua carta ao Tiago, o irmão de Jesus Cristo, lá em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros. Podemos cooperar, podemos batalhar, como Paulo usa essa imagem, né, de lutar nas orações, através, então, deste ministério, ter uma vida de oração, orar uns pelos outros. Uma outra forma de cooperação é na consolação. Ainda em Colossenses, acabamos de ler Colossenses 4 e 2, mas agora Colossenses 10 e 11, nós podemos ver que essa atitude também é muito importante. Saúda-vos, agora outro cooperador, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Olha, eles cooperam juntamente com Paulo no reino de Deus, e aí diz, eles têm sido meu lenitivo. Que palavra é essa? Uma palavra bonita e estranha, mas para falar sobre consolo. Eles são o meu consolo, a minha consolação, aquilo que me traz tranquilidade, que me traz alívio, que me traz calma. Nós poderíamos ver aqui outros textos, quando Paulo cita que certos irmãos fizeram algo, ou aconteceu algo com certos irmãos, que trouxe a Paulo alegria, alívio, consolo também. Aqui em Colossenses 4 e 8, por exemplo, veja aqui só. Eu vos envio, falando aqui, eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da situação e de alentar o vosso coração. Vamos só ver aqui o versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Então, ele envia Tíquico para que faça o quê? Para que leve consolo, Para que leve consolo. Então, muitas vezes, nós temos essa oportunidade de consolar os irmãos. Lembra que Paulo mesmo fala aos Colossenses, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, falando ali sobre as últimas coisas. Olha, vocês não estão vivendo na tribulação. E aí Paulo começa a explicar, então, ali doutrinariamente, a situação, sobre as últimas coisas, sobre a vinda de Cristo, sobre o que eles estavam passando, e diz, agora consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o privilégio ou o dever é nosso. Nós temos a palavra de Deus que nos dá consolo, mas nós devemos levar esta palavra a outros irmãos para consolar uns aos outros. E não somente através da palavra, mas através do nosso amor, através da nossa preocupação, do nosso cuidado. Então, tudo isso podemos fazer também em cooperação na obra do Senhor, consolar uns aos outros. Terceiro, podemos cooperar na provisão. Veja Filipenses 2 e 25. Disse Paulo, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, aqueles irmãos de Filipos enviaram ofertas, mantimentos para o sustento de Paulo. Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso. Ele dependia, então,
de outras pessoas, para a sua própria sobrevivência, né? E aqueles irmãos, até ele cita, foram os únicos que nos ajudaram aqui, quanto à questão de dar, né? Foram os irmãos de Filipos, e nós sabemos que esses irmãos não eram ricos, não eram abastados, eram irmãos que tinham suas necessidades também, e mesmo assim tinham um amor por Deus, em primeiro lugar, e por Paulo, e por isso enviaram a Epafrodito como aquele mensageiro, aquele irmão que levaria os mantimentos para o sustento de Paulo, e Paulo está aqui muito grato àquela igreja, e tanto é que no final, lá no capítulo 4 e versículo 18, diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nós podemos cooperar também na obra de Deus através da ajuda aos necessitados da nossa família da fé, ou seja, da igreja. O pastor Valnei pregou recentemente sobre isso, né, na sua pregação no domingo. Nós devemos ajudar aqueles que necessitam. E citando ali os irmãos lá conforme Atos, capítulo 2, né? Eles tinham tudo em comum, eles ajudavam uns aos outros, então o pastor explicou todas essas coisas e viu ali como Deus abençoa seu povo, os seus filhos, através do amor dos irmãos, né? Através do amor dos irmãos. Então, nós temos esse privilégio também de ajudar, de contribuir àqueles que necessitam. Contribuir para aqueles que necessitam. Também podemos cooperar na exortação. Eu sei que isso parece ser mais duro, né? Já vimos aqui oração, tranquilo, muitas vezes nós podemos pensar assim, mas é uma luta. A consolação, que tem a ver com a amizade, com o amor, com o carinho, com o cuidado. A provisão também tem a ver com o cuidado, mas algo mais físico, mais material. E agora a exortação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, Paulo fala sobre que enviou um irmão àquela igreja para exortá-los. Veja só, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Timóteo, também cooperador de Paulo, na obra do Senhor, era um pastor, um jovem pastor, e Paulo, de vez em quando, o enviava a certa igreja para que ele pudesse servir aquela igreja através de quê? Da pregação, através do ensino, através da doutrina, e é isso que é chamado aqui de exortação, né? Exortação. Às vezes é difícil recebermos exortação, né? Não queremos ser exortados muitas vezes, mas é importantíssimo. Nós somos pecadores, nós dependemos do ensino de Deus para que vivamos de forma que o agrade, de forma santa, de forma digna. E Deus usa os seus servos para nos exortar, com brandura e com amor. Na verdade, a exortação é uma ação, uma atitude de amor. É isso que os pais fazem aos seus filhos, quando disciplinam, quando ensinam, quando repreende, quando corrige, é uma forma de exortação. Os pastores estão na igreja também para cuidar do rebanho, e uma forma de cuidado é exortando, e exortando através de quê? Do pensamento simplesmente da cabeça do pastor, não, através da palavra de Deus. O que Timóteo foi fazer na igreja de Tessalônica foi ensiná-los, foi instruí-los. Aquela igreja estava passando certas dificuldades, estava com dúvidas em algumas áreas, e Timóteo foi enviado lá para que pudesse instruí-los, e também para trazer notícias dos tessalonicenses para Paulo, né? Então, Paulo era também dessa forma confortado. E por último, de forma maravilhosa, podemos entender que todos esses cooperadores são de Deus, são filhos de Deus, são salvos. Veja Filipenses ainda, capítulo 4, versículo 3. Olha só como Paulo os chama. Aqui também
está envolvendo exortação, né, ajuda nesse sentido. A ti, fiel companheiro de jugo, talvez Paulo está falando aqui com o líder da igreja lá de Filipos, possivelmente poderia ser até Epafrodito, ou uma outra pessoa, né, já que Epafrodito foi enviado. Mas vamos lá. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Auxiliar quem? Se você vê no versículo 2, Evódia e Sintique, que eram duas irmãs da igreja, mas que estavam com conflito, ou seja, estavam brigadas, né, no dizer mais comum. Então, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies para que pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, para finalizar, só quem é cooperador de Deus é quem é filho de Deus. São aqueles que têm seus nomes inscritos no livro da vida. Veja que essas irmãs aqui não eram impecáveis. Eram servas fiéis, cooperadoras do grande apóstolo Paulo, mas estavam com conflito, ou seja, eram pecadoras. O próprio Paulo teve uma desavença grande com Barnabé, que forçou ali a se separarem, mas continuaram servindo ao Senhor, e creio que Paulo depois conseguiu perceber que Barnabé tinha sim razão, né, quando ele chama a Marcos, porque diz que Marcos lhe era útil. Ele não queria mais ir na sua segunda viagem missionária com Marcos, e Barnabé queria, então por isso se separaram. Veja, são homens de Deus, mulheres de Deus, mas pecadores. Contudo, têm seus nomes inscritos no livro da vida. Nós temos o privilégio de fazermos parte da obra de Deus como cooperadores, porque somos seus filhos, porque somos escolhidos por Deus, porque fazemos parte do corpo de Cristo, né? Não podemos, então, ficar com uma parte, vamos dizer assim, que esteja vegetando no corpo. Imagina, ninguém gostaria de ter uma parte do seu corpo que não funcionasse, não é? Paralisada e tudo mais. Assim, a igreja de Deus, como um corpo, deve ter todos os seus membros ativos, cooperando, porque todos recebem a graça de Deus, todos têm o Espírito de Deus, todos têm a palavra de Deus em mãos. Então, e nós temos uns aos outros para que possamos crescer juntos, lembra? Com cooperação, há edificação, é o que diz Paulo lá em Efésios 4,16. Né? Eles cooperam juntos, e aí, para quê? Para o aumento do corpo e para a edificação em amor. Quero concluir com algo que eu ouvi há pouco tempo e eu achei muito interessante. Um professor do curso de música da Universidade de Brasília, certa vez realizou um masterclass com vários regentes profissionais de outros corais e lhes apresentou o coro sinfônico daquela universidade, um coro composto por quase 300 pessoas, ou talvez até mais de 300 pessoas. Então era um coro muito grande, e é um coro sinfônico porque o seu repertório principalmente é esse, música erudita para coral, e muitas vezes acompanhado com orquestra. Aqueles regentes, eles ficaram muito impressionados ao ouvirem aquele coral cantando, e eles acharam a apresentação, o som muito belo. E eles falaram para o maestro, né? Mas como é que você conseguiu fazer isso? Né? Por que eles ficaram tão impressionados? Porque eles souberam que quase 300 pessoas ali eram de leigos, ou seja, pessoas que faziam sua inscrição no início do ano e participavam do coral naquele ano. Pessoas que talvez nunca tinham cantado um coral antes, mas durante um semestre ou um ano estavam ensaiando e puderam fazer a apresentação de obras dificílimas e belíssimas. E o maestro então lhes disse: eu quero ver o que vocês vão dizer quando vocês estiverem cantando com eles. Era um masterclass, o objetivo era ensinar os regentes. Então aqueles regentes foram, numa outra oportunidade, cantaram junto com aquelas quase 300 pessoas. Quando eles estavam ali, eles perceberam vários erros,
várias notas trocadas, a pessoa do meu lado ali, esse aqui não está cantando certo, não. Eu estou aqui olhando a partitura, lembra, esses regentes eram profissionais, eram músicos, sabiam ler partitura, mas as pessoas que estavam ao lado, não. Começaram a perceber, e depois de tudo, daquela experiência, perguntaram ao maestro, agora mais espantados ainda, como é que fora do coral conseguimos ouvir uma apresentação tão bela se dentro tem tantos erros? Se dentro tem tantos erros, né? Como é que soa algo tão bem se dentro tem tantos erros? O maestro lhes explicou que como o coral era muito grande, vocês lembram? Havia quase 300 integrantes, ou até mais de 300. A massa sonora que se ouvia no momento do canto soava harmoniosa, pois mesmo com várias notas trocadas por alguns cantores, elas acabavam fazendo parte da harmonia. Vamos dizer que na harmonia de um determinado trecho era dó maior, então tinha que soar ali dó, mi, sol. A pessoa devia cantar um mi, mas por engano cantou dó. Fazia parte da harmonia. Mas isso seria mais difícil de ocorrer se o coral fosse pequeno. Isso faz lembrar o quê? Louvor em harmonia, não é? 120, 130 pessoas cantando, e quando a gente ouve no final, tudo bonito, embora a gente saiba que tem, pelo menos quem é músico e lê a partitura sabe que tem muitos erros ali. O que é que eu quero apresentar aqui como lição? Assim também ocorre na igreja. Quanto mais cooperadores, mais edificação, mais comunhão, mais beleza, mais serviço sendo feito. Nós, mesmo sendo seres humanos imperfeitos, limitados e pecadores, ou seja, nós erramos, trocamos as notas, né? Deus pode nos afinar de tal forma, juntamente com outros irmãos, que podemos produzir uma bela harmonia para a honra e glória dele. Mas para isso, para que Deus faça isso e que saia harmonioso e bonito, precisamos o quê? Cooperadores. Porque Deus usa as pessoas, os seus filhos, os seus servos, aqueles que Ele escreveu o nome no livro da vida. Então, sejamos submissos a Deus. Deixemos que Ele nos use para a sua honra e glória. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos chamou para o teu serviço, nos deu esse grande privilégio, podermos servir aquele que criou o mundo, aquele que nos salvou da condenação do inferno, através do envio do seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Senhor, nós não somos merecedores, e por isso, com gratidão, Senhor, e amor e fé, nos ajuda a te servirmos da forma como agrada ao Senhor. Possamos te honrar, possamos fazer uns aos outros aqui o que é agradável, o que é edificante, o que vai contribuir para o nosso crescimento. Possamos orar, consolar, possamos prover muitas vezes para a necessidade de alguém, possamos exortar e viver em comunhão, porque somos teus filhos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, agora nós iremos ao nosso tempo de